Desvendando o secreto conselho de Deus. Não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, dizia São Paulo. Quando hoje assistimos à tragédia do Covid-19, privando os italianos de enterrarem os seus próprios mortos, negando-lhes o direito de chorar seus entes queridos, aprendemos que a humanidade é tantas vezes parceira nas mesmas derrotas, mesmo que sejam elas inigualáveis. E somos remetidos ao clima reinante após as duas grandes guerras mundiais. Haveria mesmo esperança? Ou tudo isso nos lembra apenas a verdade irremediável de que somos pó e que ao pó retornaremos? Será que existe mesmo algo pelo qual vale a pena viver? Será que existe mesmo algo pelo qual vale a pena morrer? Não sei se você ainda pode acreditar, mas há um lugar onde é possível encontrar resposta a tão triste pergunta e a tão terrível situação. Esse lugar é o secreto conselho de Deus. Deus tem o seu conselho secreto. Ele parece inacessível. Sua descoberta não serve como solução imediata às nossas crises individuais ou mundiais. Há uma exigência, entretanto, se queremos conhecê-lo. É preciso atenção a uma narrativa. Ela inicia com uma família de peregrinos que se tornou um povo de escravos. Aquela família tinha um filho padre, que insistia em seus hábitos ao andar pelas montanhas. E certa vez ele ouviu o secreto conselho de Deus. Parece que seu povo fora envolvido por toda uma série de costumes e rituais do paganismo, e desde as montanhas mais altas, o padre ouviu ressoar um eco de liberdade que lhe parecia vir de longe, muito longe. Eram como que ecos paradisíacos. Não eram inebriantes como em um frenesi, mas longínquos, como se vindos das origens da humanidade, das raízes de seu povo. E assim, o secreto conselho de Deus se insinuara pela primeira vez entre os homens, em meio aos hábitos daquele padre. Anos mais tarde, aquele padre nasceu para os céus. Sobre a terra, porém, o seu povo, agora liberto da escravidão, continuava a ouvir outros sacerdotes que, alimentando os hábitos daquele padre, insistiam em andar sobre as montanhas por onde o conselho divino há muito começara a se insinuar. Não era mais um padre, mas um grupo. Eles frequentavam o secreto conselho de Deus. Vez por outra, um daqueles padres se afastava um pouco do conselho, a fim de se aproximar mais dos fiéis e assim anunciar toda uma série de sábios conselhos para que eles continuassem se livrando dos costumes e rituais pagãos. A liderança política daquele povo, contudo, foi se esquecendo da sabedoria das montanhas e se aventurando em campanhas voltadas ao futuro da nação. Às aventuras políticas agregavam-se novos estilos de vida e novas formas de culto. E isso foi ocorrendo mais e mais até o povo retornar, desafortunadamente, à escravidão. Que triste situação! O vírus do paganismo novamente infectara os costumes e sepultara a forma de adoração dos sábios da montanha.
E lá se foram 70 longos anos de escravidão. Neles, os padres desceram da montanha sagrada e se misturaram ao povo de escravos, celebrando o rito do secreto conselho de Deus, agora em casebres e choupanas. E eis que a sabedoria das montanhas foi retornando até que, ao final dos 70 anos, aconteceu algo realmente grande. Algo realmente grande. Os donos do mundo rivalizavam o domínio da economia e um deles ouviu de seus escravos sobre o Deus dos céus, resolvendo então apelar para que o domínio mundial fosse tirado da nação que escravizara o sábio povo dos hábitos das montanhas. E aquele rei fez votos ao Deus dos céus para que o domínio lhe fosse dado. E o domínio foi transferido às suas mãos. E a festa foi grande. Ele se valera do Padre Nosso, de um daqueles escravos, que ainda insistia em frequentar o secreto conselho de Deus. E assim o rei prevaleceu, assumindo as rédeas da economia mundial, promovendo em seguida uma festa dedicada à sabedoria divina e ofertando ali inumeráveis e riquíssimos dons. E é ali que surgem 3 varões. Eles solicitaram ao novo dono do mundo o maior de todos os dons. Quem lhe propusesse o mais sábio dos provérbios se assentaria à sua direita em seu trono. Pois bem, o primeiro, um sábio, esbravejou: nada é mais forte do que o vinho. Depois de uma série de argumentos, todavia, calou-se diante do segundo dos sábios, que ensejou: nada é mais forte do que o rei. O segundo praticamente vencera, mas só até que todos ouviram a melodia do terceiro dos sábios: nada é mais forte do que as mulheres. Aquele provérbio parecia mesmo imbatível. Se é certo que um rei resolve sobre o uso do vinho em meio ao seu povo, e que ele próprio só assim o faz por ter antes nascido de uma mulher, o terceiro sábio era então o vencedor. A sabedoria, a antiga sabedoria das montanhas, ainda não se manifestara, porém. Naquela corte real estava um padre que descera das montanhas. Entre as celebrações do rito pertencente ao secreto conselho de Deus, aquele rei aprendera com ele sobre o Deus dos céus. E eis que aquele padre retrucou a sabedoria que o precedera: nada é mais forte do que a verdade. Sim, seu argumento centrava-se na mística proposição: a verdade vive e reina desde os tempos imemoriais. Ao terminar, o padre proferiu sua oração constante ao Deus da verdade, bendizendo-o. E o rei, percebendo a vitória da verdade sobre toda a sabedoria de sua corte, disse: pede-me o que quiseres. Não, aquele padre não tinha como projeto de vida ser o segundo homem mais forte do reino que se interpusera sobre todos os demais reinos deste mundo. Ele simplesmente insistiu nos hábitos antigos dos padres das montanhas. Ele lembrou ao rei de seus votos perante o altar do Deus da verdade absoluta, o Deus dos céus, que o colocara no topo do mundo. E a lembrança do nome daquele cujo rito inamovível decide o destino das nações da terra, reacordou entre tantos votos o voto do rei de reconstruir o templo
da antiga sabedoria das montanhas. E assim o povo do Deus da verdade recobrou a liberdade que não se define por entre opções individuais, mas perante o místico altar de uma antiga sabedoria que há tanto se insinuara altaneiramente por sobre as montanhas. Tudo isso foi registrado por um escriba do povo de Deus chamado Esdras. Ele começou assim a organizar toda uma coleção de livros pertencentes àquele povo da sabedoria das montanhas, livros que hoje nós chamamos de Bíblia. Sim, infelizmente nossas Bíblias hoje não mais possuem o livro em que essa história, essa narrativa foi registrada na língua grega. Revolucionando ao excluir esse livro da Bíblia, o Papa de Roma amargou após a Idade Média ao ver algumas de suas ovelhas revolucionárias excluírem ainda outros livros da Bíblia na modernidade. E assim foi mutilada ainda mais a Bíblia do povo da sabedoria das montanhas, só porque seus primeiros livros foram escritos na língua daquele povo. No entanto, como dissera aquele velho padre, nada é mais forte do que a verdade. Anos mais tarde, a língua da nação do dono do mundo de nossa história se mostrou impotente diante da sabedoria de outra nação, em cuja língua a Igreja preservou os livros da Bíblia, que mais claramente atestam, aqueles livros da Bíblia que mais claramente atestam que a verdade vive e reina desde os dias mais antigos da humanidade, pois ela procede do secreto conselho de Deus. Por tudo isso, até hoje, é a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica em sua ortodoxia, que tem conservado a Bíblia na língua grega, com todos os seus livros, sem mutilação alguma, sem excluir nenhum deles. Lembre-se, a Bíblia ortodoxa é a única que contém a narrativa que você acabou de ler e de ouvir sobre a história do Deus da verdade. O Deus da verdade, cujo povo conservador insiste até hoje nos hábitos de sabedoria das montanhas santas.